A Guerra da Arte. Supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividade. De Steven Pressfield. Prefácio de Hopter McQueen. Steven Pressfield escreveu A Guerra da Arte para mim. Certamente também o escreveu para você, mas sei que ele o fez expressamente para mim, porque sou detentor de recordes olímpicos de procrastinação. Sou capaz de procrastinar o ato de pensar sobre meu problema de procrastinação. Sou capaz de procrastinar a iniciativa de lidar com meu problema de procrastinar, ato de pensar sobre meu problema de procrastinação. Assim, Pressfield, esse demônio, pediu-me para escrever o prefácio e estabeleceu um prazo de entrega, sabendo que, por mais que eu protelasse, por fim teria que me dar por vencido e fazer o trabalho. Em cima da hora, finalmente me debrucei sobre a tarefa, e enquanto folheava o livro 1, definindo o inimigo, me vi refletindo com ar de culpa a cada página. Entretanto, o livro 2 me deu um plano de batalha, o livro 3 uma visão da vitória, e ao fechar a Guerra da Arte, senti uma onda de calma positiva. Agora sei que posso vencer esta guerra, e se eu posso, você também pode. No início do livro 1, Pressfield rotula de resistência inimigo da criatividade, um termo abrangente para o que Freud denominou pulsão de morte, aquela força destrutiva que habita o âmago da natureza humana e que aflora sempre que consideramos uma ação de longo prazo que pode fazer algo de realmente bom para nós ou para outrem. Em seguida, ele apresenta uma galeria das muitas manifestações da resistência. Você reconhecerá cada uma delas, porque esta força reside no íntimo de todos nós. Autossabotagem, autoengano, autocorrupção. Nós, escritores, a conhecemos por bloqueio, uma paralisia cujos sintomas podem provocar um comportamento espantoso. Há alguns anos eu estava tão bloqueado quanto o esgoto de Calcutá. Então o que fiz? Resolvi experimentar todas as minhas roupas. Para mostrar até que ponto posso chegar, vesti cada camisa, calça, suéter, paletó e meia, separando-as em pilhas: primavera, verão, outono e inverno, exército da salvação. Em seguida, experimentei todas elas novamente, desta vez classificando-as em primavera informal, primavera formal, verão informal. Depois de 2 dias assim, pensei que estava enlouquecendo. Quer saber como curar um bloqueio de escritor? Não é com a visita ao psiquiatra, pois, como Pressfield destaca, buscar apoio é a mais sedutora forma de resistência. Não, a cura encontra-se no livro 2, tornando-se um profissional. Steven Pressfield é a própria definição de um profissional. Sei disso porque já perdi a conta do número de vezes que convidei o autor de The Legend of Bagger Vance para uma partida de golfe e, embora tentado, ele recusou. Por quê? Porque estava trabalhando, e como qualquer escritor que já deu uma tacada sabe, o golfe é uma forma particularmente virulenta de procrastinação. Em outras palavras, resistência. Steve concentra uma disciplina forjada em aço. Li Portões de Fogo e Tempos de Guerra de Steve de ponta a ponta enquanto viajava pela Europa. Veja bem, não sou um sujeito lacrimoso. Eu não chorava com o livro desde The Red Pony, mas esses romances me emocionaram. Vi-me sentado em cafés, contendo as lágrimas por causa da coragem altruísta daqueles gregos que moldaram e salvaram a civilização ocidental. Ao olhar sob sua prosa fluida e sentir a profundidade da pesquisa, do conhecimento da sociedade e da natureza humana, dos detalhes vividamente imaginados da narrativa, fui tomado de uma admiração reverente pela obra, por todo o trabalho que construiu as bases de suas fascinantes criações. E não estou sozinho nessa avaliação. Quando comprei os livros em Londres, contaram-me que os romances de Steve agora são recomendados pelos professores de história de Oxford, os quais dizem a seus alunos que, se quiserem conhecer a vida na Grécia clássica, leiam Pressfield. Como o artista alcança esse poder? No segundo livro, Pressfield expõe a campanha do profissional, dia a dia, passo a passo, preparação, ordem, paciência, perseverança, atitude diante do medo e do fracasso. Nada de desculpas, nada de tolices. E melhor é o brilhante ímpeto de Steve de que, antes de tudo e sempre, o profissional deve se concentrar no perfeito domínio de seu ofício.
O livro 3, O Reino Superior, aborda a inspiração, esse resultado sublime que viceja nos sucos do profissional que coloca os arreios e ara os campos de sua arte. Nas palavras de Pressfield, quando diariamente nos sentamos e fazemos nosso trabalho, o poder se concentra ao nosso redor, tornando-nos um bastão magnetizado que atrai limalhas de ferro. As ideias vêm, os insights acumulam-se. A esse respeito, o efeito da inspiração, Steve e eu concordamos plenamente. De fato, imagens e ideias surpreendentes surgem como se saíssem do nada. Na realidade, esses lampejos aparentemente espontâneos são tão formidáveis que é difícil acreditar que nosso insignificante eu os tenha criado. De onde então vem nosso melhor material? É sobre este ponto, entretanto, a causa da inspiração, que ter-nos visões diferentes. No livro 1, Steven remonta as raízes evolutivas da resistência aos genes. Concordo. A causa é genética. Essa força negativa, esse sombrio antagonismo à criatividade, está profundamente imbuído em nossa condição humana. Mas no livro 3, ele muda de direção e procura a causa da inspiração não na natureza humana, mas em um reino superior. Em seguida, com o fogo poético, expõe sua crença em musas e anjos. A fonte máxima da criatividade, argumenta, é divina. Muitos, talvez a maioria dos leitores, acharão o livro 3 profundamente emocionante. Eu, por outro lado, acredito que a fonte da criatividade encontra-se no mesmo plano de realidade da resistência. Ela também é genética, chama-se talento, poder inato de descobrir a conexão oculta entre duas coisas, imagens, ideias, palavras, que ninguém nunca associou antes, criando para o mundo uma terceira obra, absolutamente única, como nosso QI. O talento é um dom de nossos ancestrais. Se tivermos sorte, nós o herdamos. Nos poucos e afortunados talentos, a sombria dimensão de suas naturezas. Primeiro resiste ao trabalho que a criatividade impõe, mas assim que se dedicam à tarefa, seu lado talentoso começa a agir e os recompensa com feitos surpreendentes. Esses lampejos de genialidade criativa parecem surgir do nada pela razão óbvia. Vem do inconsciente. Em resumo, se a musa existe, ela não sussurra aos ouvidos dos desprovidos de talento. Assim, embora Steve e eu possamos discordar quanto à causa, concordamos quanto ao efeito. Quando a inspiração toca o talento, produz verdade e beleza. E quando Steve Pressfield escrevia A Guerra da Arte, ela sem dúvida tinha a mão sobre ele. O que eu faço? Eu me levanto, entro no chuveiro, tomo café da manhã. Leio o jornal, escovo os dentes. Se tiver telefonemas a dar, telefono. Pego uma caneca de café, calço minhas botas da sorte que uso para trabalhar e amarro os cadastros da sorte que minha sobrinha Meredith me deu. Dirijo-me ao meu escritório, ligo o computador. Meu moletom da sorte, de capuz, está dobrado sobre a cadeira, com o talismã da sorte que comprei de uma cigana em Saint-Marais de la Mer, pelo equivalente a apenas $8, e minha etiqueta da sorte com o nome Largo, que veio de um sonho que tive uma vez. Coloco tudo. Sobre o meu Dessaurus está o canhão da sorte do Castelo do Morro, Cuba, que meu amigo Bob Versand me deu. Aponto na direção de minha cadeira para que possa disparar inspiração em mim. Faço minha oração, que é a invocação da musa, da Odisseia de Homero, tradução de T.I. Lawrence da Arábia, que meu querido parceiro Paul Rink me deu e que fica perto da prateleira com as abotoaduras que pertenceram ao meu pai e com meu fruto do carvalho. Também um amuleto da sorte, do campo de batalha de Permópilas. São aproximadamente 10h30 agora. Sento-me e mergulho no trabalho. Quando começo a cometer erros de digitação, sei que estou ficando cansado. Passaram-se cerca de 4 horas. Cheguei ao ponto em que as respostas do corpo e da mente vão se reduzindo. Encerro o dia de trabalho. Faço uma cópia do que foi feito em um disquete e guardo no porta-luvas do meu caminhão para o caso de haver um incêndio e eu ter que sair correndo. Desligo o computador. São 3h30. Fecho o escritório. Quantas páginas produzi? Não me importa. Serão boas? Nem sequer penso nisso.
Tudo o que conta é que cumpri minhas horas de trabalho e o fiz com toda a concentração. Tudo que importa é que, para este dia, para esta sessão de trabalho, eu superei a resistência. O que eu sei? Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e que os aspirantes a escritor não sabem. E o segredo é o seguinte: o difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar para escrever é a resistência, a vida não vivida. A maioria de nós possui duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre as duas encontra-se a resistência. Você já levou para casa uma esteira ergométrica e deixou-a acumulando poeira no sótão? Já abandonou uma dieta, um curso de yoga, uma prática de meditação? Já se esquivou de um chamado para envolver-se numa prática espiritual, para dedicar-se a uma vocação humanitária, para consagrar sua vida ao serviço de outros? Já quis ser mãe, médico, advogado dos fracos e desamparados? Concorrer a um cargo público? Tomar parte numa cruzada para salvar o planeta, fazer campanha pela paz mundial ou pela preservação do meio ambiente? Tarde da noite, já experimentou uma visão da pessoa que você poderia se tornar? Da obra que conseguiria realizar, do ser realizado que você deveria ser? Você é um escritor que não escreve, um pintor que não pinta, um empresário que nunca se aventurou num empreendimento de risco? Então você sabe o que é resistência. Uma noite, quando eu estava deitado, ouvi papai conversando com mamãe. Ouvi papai dizer para deixar o garoto tocar o boogie-woogie, porque isso está dentro dele e ele tem que colocar para fora. John Lee Rock, letra da canção Boogie Chillin'. A resistência é a força mais tóxica do planeta. É fonte de mais infelicidade do que pobreza, doença e disfunção erétil. Ceder à resistência deforma nosso espírito, atrofia-nos e nos torna menores do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, e eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois nos impede de alcançar a vida que Deus planejou para nós ao dotar cada ser humano de seu próprio e único gênio criativo. A palavra gênio vem do latim, genius. Os romanos usavam-na para designar um espírito interior, sagrado e inviolável que nos protege, guiando-nos para nossa vocação. Um escritor escreve com seu gênio, um artista pinta com o seu. Todo aquele que cria o faz a partir deste centro sagrado. É a morada de nossa alma, o receptáculo que abriga nosso ser potencial. É o nosso farol, nossa estrela polar. Todo sol lança uma sombra, e a sombra do gênio é a resistência. Por mais forte que seja o chamado de nossa alma para a realização, igualmente potentes são as forças da resistência reunidas contra ele. A resistência é mais rápida do que o projétil de uma arma, mais poderosa do que uma locomotiva, mais difícil de regenerar do que cocaína. Não estaremos sozinhos se formos dizimados pela resistência. Milhões de mulheres e homens bons foram derrubados antes de nós. E o pior é que nem ficamos sabendo o que nos atingiu. Eu nunca soube. Dos 24 aos 32 anos, a resistência me jogou 13 vezes da costa leste para oeste e novamente para leste, e eu nem sequer sabia de sua existência. Procurava o inimigo em toda parte e não conseguia vê-lo bem diante de mim. Você provavelmente já ouviu a história. Mulher fica sabendo que tem câncer, 6 meses de vida. Em poucos dias pede demissão do trabalho. Retoma seu sonho de compor canções Tex-Mex que abandonou para cuidar da família. Ou começa a estudar grego clássico, ou muda-se para a cidade e dedica-se a cuidar de bebês com AIDS. Os amigos da mulher acham que ela enlouqueceu. Ela mesma nunca se sentiu mais feliz. Há um pós-escrito, o câncer da mulher começa a regredir. É necessário tudo isso? É preciso encarar a morte para nos levantarmos e confrontarmos a resistência? É preciso que a resistência aleije e desfigure nossas vidas para despertarmos para a sua existência? Quantos de nós se tornaram bêbados e viciados, desenvolveram tumores e neuroses sucumbiram a analgésicos, mexericos e uso compulsivo do telefone celular, simplesmente por não fazer aquilo que nossos corações, nosso gênio interior, nos impele a fazer,
A resistência nos derrota. Se amanhã de manhã, por algum passe de mágica, toda alma atordoada e ignorante acordasse com o poder de dar o primeiro passo para ir atrás de seus sonhos, todo psiquiatra na lista telefônica fechasse as portas do consultório, as prisões se esvaziariam, as indústrias de bebidas alcoólicas e de cigarro iriam à falência, assim como os negócios de comida pronta de má qualidade, de cirurgia cosmética e de programas de entretenimento instrutivos na TV, sem mencionar indústrias farmacêuticas, hospitais e a profissão médica de alto e abaixo, os maus tratos domésticos se extinguiriam, assim como o vício, a obesidade, enxaquecas, fúria no trânsito em caspa. Olhe no fundo do seu coração. A menos que eu seja louco, neste mesmo instante uma vozinha fraca está sussurrando, dizendo-lhe, como já fez milhares de vezes, qual é a vocação que é sua e apenas sua. Você sabe. Ninguém tem que lhe dizer. E a menos que eu seja louco, você não está mais perto de tomar uma atitude em relação a ela do que estava ontem ou estará amanhã. Acha que a resistência não é real? A resistência o matará. Sabe, Hitler queria ser artista. Aos 18 anos, pegou sua herança, 700 Kronen, e mudou-se para Viena para viver e estudar. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e, posteriormente, na Faculdade de Arquitetura. Já viu algum quadro dele? Eu também não. A resistência o derrotou. Pode achar que é exagero, mas vou dizer mesmo assim. Foi mais fácil para Hitler deflagrar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco.